Boa noite, já iniciaremos a live. Boa noite, Thaís, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem? Bem, vamos só aguardar o pessoal já entrar aqui na live para começar. Show de Como é que bola. você estava nesse período de quarentena ainda, né? E alguns lugares ainda estão tendo. Como é que tá os seus treinos? Então, aqui no Rio de Janeiro, na nossa base militar lá na Marinha do Brasil, a gente está conseguindo manter os treinos, tomando todos os cuidados necessários, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo seguir com a rotina de treino, com a rotina, né, tanto na água quanto fora d'água também, né? Na parte de academia, musculação, corrida, trabalho complementar. Tá tudo caminhando, graças a Deus. Que bom, porque como você está na base militar é mais fácil isso, né? A gente tem um ambiente mais controlado, né? Querendo ou não, a gente consegue ter o espaço mais seguro, assim, né? Tendo todos os cuidados e as coisas vão evoluindo, né? Mais fechado, mais restrito, um menor número de pessoas. Então, tá sendo legal poder continuar os treinos. Eu sei que muita gente precisou parar em alguns estados aí do nosso país, né? Isso é bem ruim, mas também necessário, porque o momento que a gente está passando ainda é muito delicado, né? Então, tem que ter toda a segurança mesmo, tem que ter todos os protocolos. E como é que você se interessou pela natação? Foi quando você entrou pelo militar? Foi bem antes de você entrar para o militar, aliás, né? Com 12, 13 anos, não foi? Isso, já botei aqui também no meu perfil algumas vezes. É uma pergunta muito frequente, né, do pessoal que me segue. Essa curiosidade de saber como que eu encontrei a natação, como que a minha carreira começou, com que idade, né? E eu sempre digo muito por aqui, né, para o pessoal que acompanha, né, que está sempre de olho aqui, que não tem uma idade. O pessoal me pergunta, né, poxa, você começou meio tarde, tem alguma idade específica para começar na natação, para poder ter resultado? E eu vejo que realmente não tem. Eu comecei aos 12, 13 anos, mais ou menos. Aos 12 dei as minhas primeiras braçadas. Aos 13 comecei a fazer uma aulinha mais elaborada de natação no Colégio Cinecista aqui em Maricá, na minha cidade, no Rio de Janeiro. E a partir dessas primeiras braçadas e dessas primeiras aulas, a professora já identificou realmente um diferencial e falou, poxa, você tem que aproveitar esse talento, né, e todo o seu perfil de atleta que você já tem, mentalidade e tudo mais, e ir para um clube se federar e seguir essa carreira esportiva, né. Então, a natação, na verdade, me encontrou, foi um acaso. Eu sempre fui muito esportista, sempre gostei de fazer várias atividades. Né? Na época da escola, assim, educação física era basicamente minha matéria preferida, porque atividade física sempre foi algo que eu sempre gostei, então sempre fui muito ativa, mas a natação nunca foi o foco, né, assim, surgiu mesmo do nada e graças a Deus deu certo, né, foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, não esperava e só fluiu, assim, desde então me federei e comecei a dar as minhas primeiras braçadas. Quando vi, já estava envolvida demais e não consegui mais parar. Que bom, então. E no início não atrapalhava você um pouco na escola? Ou isso daí te animava na escola de saber que depois da escola você ia treinar e você ia fazer uma atividade física, uma coisa que você gostava? Então, no início foi tranquilo de conciliar a rotina, né, com os estudos, porque como eu É. treinava na própria escola, aqui em Maricá, eu já saía da aula, ia direto treinar, ia direto nadar. Então, essa logística de tempo, espaço ali foi bem tranquila para mim, né? Só que quando eu realmente me federei, as coisas apertaram um pouco, porque os principais clubes de natação, eles estão no Rio de Janeiro, né, na capital. E Maricá fica a cerca de 70 quilômetros da capital, né? Não é longe, mas também não é perto. É um deslocamento razoável aí.
E eu comecei a frequentar os treinos no Clube Fluminense, que foi onde eu fiz o teste e fui aprovada. Aham. E daí eu ia e voltava todos os dias, né, de ônibus, naquela luta diária. E isso acabou, assim, acabando um pouquinho com o meu tempo livre, digamos assim, né? Eu saía da escola meia hora antes, senão eu não chegava a tempo pro treino, se eu não saísse essa meia hora antes. Então eu perdia quase o tempo inteiro da última aula, né? Uhum. Foi uma escolha que não teve outra opção, senão eu não pegaria o treino no Rio. E aí eu fazia essa rotina de ir e voltar todos os dias de ônibus, carregando material, sozinha muitas vezes, né? No início, os meus pais iam comigo para poder Aham. realmente me ensinar como era, né, toda a logística. Mas É. depois, até pela rotina deles de trabalho, ficou difícil. Então, eu passei a seguir sozinha realmente. Né? Quando dava, eles me levavam até de carro, assim, um sábado. Mas a maior parte da rotina foi realmente assim. E aí foi isso, cara. As coisas foram fluindo. E na questão da escola, eu me dedicava muito ao tempo de aula. Né? Em sala de aula, eu realmente era muito disciplinada, porque eu sabia que eu precisava sugar o máximo possível de matéria ali, né, para poder desempenhar bem nas provas. Porque eu sabia que eu não tinha tempo livre em casa, né? A rotina era mais ou menos assim: eu saía da escola em torno de 12:30, porque minha aula ia até 1 hora mais ou menos, mas eu saía essa meia hora antes, para Aham. poder chegar no meu treino, que era mais ou menos por volta de 2 da tarde no Rio. E aí eu caía na piscina, nadava, fazia parte física, terminava tudo por volta de 5:30, 6 horas. Pegava o ônibus para casa, chegava em casa às 8:30 da noite, jantava, dormia e preparava para começar tudo no dia seguinte novamente. Então eu sabia que eu não tinha tempo para estar estudando em casa. E aí eu absorvia tudo que eu podia dentro de sala de aula mesmo, reforçava uma coisa, fazia alguma coisa em casa assim bem rápida, mas o meu foco foi realmente passar a prestar atenção na aula. E isso não me atrapalhou. Graças a Deus eu já tive uma boa base ao longo da minha vida acadêmica aí, no geral. Uhum. E eu consegui lidar muito bem com isso, né? Logo depois entraram as dobras também, aí já estudando no Rio, né? Que a gente treina 2 períodos para poder ter um melhor rendimento. E aí, antes da aula, que começava às 7, eu caía na piscina às 5, nadava até às 6:30, 6:40, saía correndo para a aula e era a mesma rotina, corrida e pegada de sempre. Né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui me formar no ensino médio, na faculdade e hoje no mestrado, né, na área de educação física, na área de ciência da atividade física. Então vamos lá. Primeiramente, você tinha que ter muito foco mesmo e dedicação, né? Porque para sair da aula, você tinha só, igual você falou, você tinha só o período da escola mesmo, para ter aquele foco de prestar atenção e depois de ir pro treino. É muito foco mesmo para ter isso e dedicação, né? Porque é uma rotina extremamente cansativa, você tem que, entre aspas, uma viagem, né? De ida, de volta, todos os dias, para Sim. conseguir ganhar campeonato, assim. E falando de campeonato, seu primeiro, digamos, mais importante campeonato, primeiro mais importante, foi aos 16, né? Sendo campeã brasileira e batendo um recorde que ninguém batia há 25 anos. Então, eu tive uma evolução bem rápida até, assim, foi algo surpreendente, até por parte dos técnicos e dos atletas que eram da mesma categoria, né? Aham. Eu realmente sempre fui muito disciplinada. Eu costumo falar que durante esse período aí que eu passo a volta foi muito cansativo para mim, tanto física quanto mentalmente. Infantis lá que menos faltava treino, na verdade nem faltava, eu ia sempre, só se eu tivesse realmente doente com alguma coisa, mas eu sempre fui muito disciplinada e sempre fui muito de fazer aquele pouquinho a cada dia, né? E isso fez É. mágica na minha carreira. Eu saltei assim, cada competição eu tinha uma evolução muito grande e fui surpreendendo a galera, até que no meu campeonato brasileiro, na categoria juvenil 1, eu consegui ser campeã em recordista brasileira, bati um recorde que já durava 25 anos e ninguém É. batia. Foi uma marca assim que é realmente expressiva até hoje, pelo menos assim para mim, né? Ficou marcado na história. Nessa época eu não imaginava ainda o quão grande isso podia se tornar,
né? Foi também a minha Uhum. primeira classificação para uma seleção brasileira. E isso me motivou muito, né? Na verdade, eu vim sendo motivada ao longo da minha carreira por essas evoluções que eu vinha tendo, e eu sabia que para isso eu precisava realmente treinar, e esses treinamentos estavam dando certo. Então, foi uma bola de neve, né? Isso foi impulsionando cada vez mais a minha motivação, até que eu tive esse resultado que realmente ele coroou, que realmente começou a levar o meu nome Brasil afora, e aí, a partir de então, mundo afora também. Né? E bem jovem, né? Aos 16, Sim. uma atleta que começou aos 13, 14, ele realmente a levar a natação a sério. Então, esse resultado foi basicamente dessa dedicação diária que eu sempre tive. E foi surpreendente até para mim, né? Então, eu não tenho nem como descrever em palavras aqui o que representou tudo isso, né? Foi a partir dali também que eu realmente percebi que eu tinha talento e tinha perfil de atleta e tinha tudo para me tornar uma das melhores, assim, até do mundo mesmo. Sim, exatamente. É porque em um tempo curto de 2 anos você já conseguir bater um recorde e seguir uma carreira, igual você está falando, assim, cheia de títulos, já não é para muitos, né? Realmente são só alguns que conseguem isso exatamente. Até porque tem muita gente que consegue treinar durante anos e anos e não tem tantos títulos já, não tem uma evolução boa também. Então, assim, é quando o atleta tem que ser bom que ele vai ser mesmo, porque não adianta. E É, como é que foi? Pode falar. não é, porque realmente é uma caixinha de surpresa sempre, né? O atleta não existe uma receita de bolo, não existe algo que realmente vá dizer que ele é uma promessa, ou seja lá o que for. É um conjunto de fatores que, quando todos estão ajustados, dá certo realmente. Então, eu tive bastante coisa conspirando ao meu favor, tive algumas coisas conspirando contra, mas eu superei elas e, graças a Deus, deu tudo certo. E desde o início você gostava de nadar medley ou no início você começou a nadando tudo? Então, eu comecei a nadar o crawl, né, que é o basicão, que é o que a galera Aham. sempre aprende primeiro. Mas eu tenho uma história curiosa pro nado borboleta, que sempre foi meu principal nado, né? A minha professora na escola, né, lá onde eu comecei, óbvio que ela seguiu aquele padrãozinho de ensinar, de repente, primeiro crawl, depois peito e costas ali, mais ou menos simultâneo, e depois chegar no borboleta. Mas eu pulei essa etapa aí. Ela estava ensinando para um atleta que já estava mais avançado o borboleta numa raia ao lado. Eu lembro, assim, uma imagem muito clara na minha cabeça, né? De ver ele nadando borboleta e, cara, achar muito lindo. Falei, nossa, que nado legal, diferente, gostei, quero fazer. Aí ela me explicou que o borboleta era um pouco mais avançado, que eu tinha que, de repente, tá com mais tempo de treino, por causa da parte coordenativa, da força específica que necessita, né? E foi legal porque eu falei, não, mas mesmo assim, eu quero tentar, deixa eu ver se eu consigo. Ela me deu uma orientação básica ali e eu saí nadando. Essa foi a verdade. Claro, necessitando de bastante ajuste técnico, mas eu realmente consegui e encontrei ali uma paixão por aquele nado tão desafiador, né? E desde então eu até esqueci os outros nados, né? Eu foquei total só no borboleta. Nunca competi, por exemplo, provas de peito, de costas, eu fiquei focada no borboleta. E no crawl, que é a base de tudo também, né? De qualquer forma, precisava treinar crawl, só que a Uhum. grande paixão da minha vida sempre foi o borboleta, e até hoje é, né? Sim. E já falando de nada, da onde começou o seu interesse pelo salvamento aquático? É uma história bem legal também, assim, no geral, porque eu sempre quis ser atleta militar, né? Na verdade, eu sempre quis ser de uma força armada e eu sempre tive a Marinha como idealização, assim, né? Diferente. Como um sonho. É isso, uma referência. Sempre gostei, tive afinidade pela Marinha do Brasil. E eu tentei até editais pela natação, né? Na época eu ainda era bem nova e meus resultados também na natação não eram lá tão expressivos, que a gente sabe que a equipe de natação ela é muito forte, a galera toda de nível olímpico, né? Então eu estava ali tentando evoluir para conseguir de repente uma vaga na natação na Marinha. E não só esperando essa vaga na natação e tudo mais, mas também pensando na minha carreira como profissional, né? Eu já estava formada em educação física
E meses antes de eu entrar para o edital do salvamento aquático, eu tentei o edital de praças, né? Não, na verdade, de oficiais. Antes de entrar para o de praças, eu tentei o edital de oficial, Uhum. né? RM2 para educação física. E, assim, sem pretensão ainda de entrar como atleta ou qualquer coisa, eu tentei a carreira. É um edital bem concorrido também. Como eu era recém-formada, a concorrência ficou difícil, porque conta a prova de títulos também. Até por isso eu comecei a fazer o meu mestrado, a me especializar cada vez mais. Então a concorrência ficou difícil. Eu realmente falei, poxa, vamos ver, vou continuar tentando, vou continuar estudando e me qualificando. E aí logo Uhum. depois surgiu a oportunidade do edital do salvamento aquático. Um amigo meu falou com o meu técnico, né, na época, que ia abrir o edital. E eu, na época, não sabia o que era o salvamento aquático, né? Eu fui pesquisar por conta da abertura do edital. Comecei a ver um pouco mais sobre o esporte, me interessei Uhum. bastante e também não sabia, assim como no início da minha carreira na natação, né? A dimensão que isso ia tomar na minha vida, né? E aí, desde que eu soube da abertura do edital, eu treinei firme, específico para a prova que iria ter, né? Que na verdade foi habilidade de 50 livre, habilidade de deslocamento em submerso, em apneia, golfinhada, Uhum. principalmente, e 400 metros de corrida. E aí eu fiquei ali basicamente 2, 3 meses treinando para desempenhar bem nesse edital e conseguir garantir essa vaga, que não veio na natação, mas veio no salvamento aquático. E acho que não poderia ser oportunidade melhor, né? Eu me encontrei bastante dentro do esporte. Eu até comentava sempre com o meu técnico, pô, tinha que ter uma modalidade, né, esportiva que a gente competisse de pé de pato, porque eu sempre tive muita facilidade com nadadeira, com pé de pato. E aí eu falava isso brincando, né? Pô, tinha que ter uma competição, cara, de pé de pato, eu ia mandar bem e tal, porque eu gosto muito também desse deslocamento veloz, de aumentar cada vez mais a velocidade. E eu descobri que Sim. tinha, que é o salvamento aquático, né? Não só o salvamento, tem o free swim também, que é uma competição que usa nadadeira, num geral. Mas eu descobri que tinha. E aí eu falei, caramba, agora é a hora, né? E eu acho que Deus não erra, né? Não falha. Eu acho que tudo aconteceu na hora certa, assim, na minha carreira. E aí, desde que eu encontrei o salvamento aquático, tem sido meu foco, né? Eu não meço esforços para cada dia estar sendo melhor nessa modalidade. E não só pelo fato de ser uma modalidade que eu já vislumbrava, né, num geral assim, mas também pelo lado humanitário do esporte, né? O esporte, ele vem com esse intuito de prevenção em afogamentos, de conscientizar a população, de trazer novas estratégias mais eficazes aí, qualificar os atletas para salvar vidas mesmo. Então isso tocou muito também o meu coração no geral. E aí desde então me dedico exclusivamente e realizei o sonho, né, de estar na Marinha do Brasil. Hoje realmente é uma honra enorme e orgulho assim demais para mim de fazer parte dessa equipe e de poder representar o Brasil e a Marinha, né, mundo afora. E é pesado o bonequinho que vocês têm que salvar. Uma pessoa me falou que ele pesava uns 60 quilos, outras falaram que pesava um pouco menos. Então, varia isso? Ou tem algum peso padrão? Cara, ele na verdade a gente tem duas maneiras de carregar eles, né, que é ele totalmente cheio e ele fica totalmente submerso, afundado, e ele meio cheio. São duas provas diferentes. Quando ele tá meio cheio, ele não pesa isso tudo, né? Mas quando ele tá totalmente cheio, totalmente submerso, ele tem o peso para simular realmente o peso médio de um ser humano, que é em torno de 70 quilos, né? Entre 60 e 70 ali. Claro que com o empuxo, né, ele fica um pouco mais leve, como qualquer corpo na água, como qualquer massa, né, dentro de um Uhum. ambiente aquático. Mas a gente tem esse deslocamento, né? Então, o fato do peso com o deslocamento, realmente ele é um pouco mais difícil, assim, né? A adaptação inicial, ela foi um pouco complicada e ainda preciso melhorar um pouco essa técnica do reboque, né? Porque é realmente uma caixinha de surpresas ali, tem várias maneiras de se rebocar, a gente tem que rebocar dentro da regra específica, mas cada Uhum. atleta se adapta de um jeito. E a gente tem visto nos campeonatos internacionais, principalmente as chinesas, carregando de uma maneira diferente o boneco. Então a gente fica ali tentando ver qual é a melhor maneira ainda de se adaptar e ter um melhor rendimento, né? Então é um grande desafio assim diário
começar a adaptar cada vez mais e melhorar esse reboque, porque a parte submersa eu já trabalho com muito afinco, assim, diariamente. Todo dia eu faço um pouco de trabalho de submerso, de ondulação, de golfinhada. Aham. E também tenho trabalhado direto com o Bob, né? Que é o nosso boneco, o nosso manequim, para poder melhorar as duas partes da prova, que a minha principal prova são 50 metros de submerso e 50 metros rebocando ele. Então tem uma primeira metade da prova extremamente forte e estou trabalhando para melhorar ainda mais essa segunda parte da prova, essa segunda metade da prova, para conseguir resultados ainda maiores, né? Mas qual que é. Vamos lá. Então você já está falando do salvamento aquático, assim. Então ele é bem mais difícil de competir. Exige uma prova extremamente físico, bem mais do que se você fosse competir, digamos, natação normal. Então, não diria que é tipo muito mais difícil. É que tem umas qualidades técnicas que você tem que trabalhar específicas, né? A natação, ela é bem mais simples, num geral, né? Medley é medley, borboleta é borboleta, e aí você fica trabalhando ali a qualidade técnica só do nado em si. No salvamento aquático, a Aham, gente tem que adaptar com os materiais. A gente tem o boneco, a gente tem o rescue tube, que é o tubo de resgate, a gente uhum, tem até na praia, né? A gente tem até surf ski, a gente tem pranchão. Então, o atleta, ele basicamente tem que ser um super atleta. Ele tem que se adaptar a todos os equipamentos. E isso é um grande desafio, porque você tem que conciliar a sua rotina de treino para render em todos eles e conseguir ter o melhor desempenho no maior número de provas, né? São 22 provas ao total, né? 11 de piscina, 11 de praia, revezamentos, cada um com uma competência. Então, acho que o grande desafio do salvamento aquático é você se adaptar a tudo isso, né? Coisa que na natação, normalmente, assim, você já vem desde a base lá, crawl, peito, borboleta, e aí é mais simples, né? Você vai adaptando a técnica, vai evoluindo em termos de força, de condicionamento, e tudo bem. Já no salvamento aquático, é essa parte técnica aí que conta muitas das vezes, né? Além da preparação física, é claro. Mas o desafio é realmente saber aproveitar todos esses materiais aí. então vamos lá. Você já falou que treina também no mar. E você treina Beijo, no. Rafa. Rafa tá deixando uma mensagem aqui. É só mandar um alô. Obrigada, viu? Pelo carinho de sempre. Saudade. Então vamos lá. Treinar no mar. Você treina no mar mais calmo ou no mar mais agitado para simular realmente um salvamento em qualquer tempo? A gente pega as duas condições, né, de mar. A Uhum, gente vai em dias de mar mais flat também, até para treinar um pouco mais de técnica e tudo mais. E também uhum, temos treinos, principalmente na Praia da Barra, junto em equipe, quando já está mais próximo da competição também, para pegar mares mais agitados, ondas maiores, para poder treinar, fazer treinamento de entrada e saída de arrebentação, né? Porque as uhum. competições do salvamento aquático, elas acontecem independente ali das condições do mar, né? Até das condições também meteorológicas. Então, basicamente, o atleta tem que estar pronto para tudo. Então, a gente treina nas duas condições. Eu já evolui bastante. No início, assim, ondas muito grandes também ainda me assustavam e eu tenho trabalhado constantemente isso, né? Porque é super importante na hora da competição você estar preparado para tudo. Ainda mais você que não é só atleta, você também é militar. Então, se caso tiver fora da competição, você também tem que salvar uma pessoa, né? Se você estiver lá, você ainda também tem essa é, cap- capacidade. Então a gente, todos nós, né, da equipe de salvamento, não só a galera dos bombeiros, né, os guarda-vidas e tudo mais, como também a galera das Forças Armadas, a gente está sempre qualificado para estar realizando algum resgate se for necessário. Só que assim, não é a nossa principal função. Nossa principal função realmente é ser atleta. Mas numa situação de emergência, a gente sabe agir, porque a gente tem o curso, né? E já precisei agir também em situações reais. E não tem coisa melhor que salvar uma vida, né? Acho que é muito mais gratificante até do que ganhar uma medalha de ouro, porque é uma vida, né? Então isso conta muito. Você mudou aquela história ali para sempre, né? E é realmente uma sensação muito, muito boa. E assim, a gente está sempre qualificado para isso, porque a gente tem curso, a gente tem treinamento, a gente sabe os princípios e a gente tenta também
propagar, compartilhar cada vez mais esse conteúdo para que mais pessoas saibam, né? Porque essa prevenção, né, é o primeiro elo ali que a gente costuma falar, né? O afogamento só acontece se as ações de prevenção falharem, né? Se realmente as pessoas não tiverem a instrução correta, né? A não ser que seja realmente um acidente, alguma coisa mais elaborada, mas se todo mundo seguir realmente o que é necessário para evitar um afogamento, a gente minimiza isso daí em muitos casos, né? E a gente tem essa missão também de propagar todas essas ideias, esse conteúdo e compartilhar para as pessoas que muitas das vezes não têm essa informação. Olha, eu vou ter que fazer essa pergunta pra você. Você dá bronca na pessoa depois que salva ela? Cara, nunca me aconteceu, não. Eu acho que o mais importante ali no momento é você acalmar a pessoa, né? Porque é uma situação desesperadora. Realmente, quando você vê que está numa situação mais de emergência ali, é bem comum a pessoa se desesperar e não acho que não é um momento assim de realmente vir a dar bronca, até porque nem sempre a pessoa está errada, né? Às vezes é só uma fatalidade, às vezes realmente é só um acidente, alguma coisa, alguma desinformação, né? Então, nem sempre vir a dar uma bronca, a tentar corrigir ali, naquele momento, é o ideal. Eu acho que as ações de conscientização, elas têm que vir em momentos que a pessoa está aberta, está disposta a aprender um pouco mais sobre aquilo. É por isso que a gente vem dia a dia deixando bem claro o que deve ser feito, quais são as maneiras de se agir, né, para evitar um afogamento e caso ele já esteja acontecendo, o que pode ser feito, né? É uma pergunta que umas 3, 4 pessoas fizeram no meu direct, na verdade, hoje de manhã. Foi a seguinte. Você, como um atleta e militar, o porte de arma para o pessoal da Marinha, como que é? Me perguntaram isso e perguntaram também se, em caso de alguma emergência de rua, vocês podem utilizar armas, se vocês têm isso também. Cara, para falar a verdade, é bem difícil essa questão do porte de arma em si, né? A gente tem o treinamento durante o curso, a gente Aham. atira dentro da base militar, mas tudo dentro do ambiente militar, realmente. Quando passa do portão para fora do quartel, aí já é outra história. Eu até, de verdade, assim, eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que não é uma coisa tão simples só por ser militar, né? Até porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Né, o que eu posso passar para você com relação a esse assunto é que durante o curso a gente tem sim treinamento, a gente fica no iniciozinho, né? A gente fica 45 dias de adaptação, então a gente faz um pouquinho de tudo da vida militar, né? O atleta militar ele passa também por todos esses perrengues, digamos assim, né? Ele tem toda a instrução do que é realmente ser um militar, até porque somos, de fato. Então, a gente tem instrução de tiro, a gente tem adaptação na marambaia, que é na selva, né? Então, a gente passa alguns dias ao relento e sofre um pouquinho para poder realmente ter essa preparação diferenciada, né? Ter essa preparação extra. Não, mas dormir ao relento é muito ruim ou é ruim? Como a gente passou uma quantidade de dias não tão grande, né? Foram basicamente 3 noites. Não é algo que a gente sinta tanta diferença. Tem cursos, obviamente, dentro das Forças Armadas que são muito mais extensos para a galera realmente de carreira, que se prepara para isso, fuzileiro naval e tudo mais. Então, a gente faz um mini curso, digamos assim. A gente, para não atrapalhar a rotina de treinos no alto rendimento, a gente faz tudo muito condensado, um espaço de tempo mais curto. Então, nada que a gente não suporte, até porque o atleta, né, ele tem esse mental diferenciado, ele tem essa disciplina, ele tem tudo muito mais fortalecido para sustentar qualquer coisa. Então, né, foi um desafio, foi diferente, porque foi algo que eu nunca passei, mas deu para cumprir a missão de boa, assim, no geral, né? Deu para cumprir com louvor aí. Que bom, então. E como é que foi? Como é que é a dinâmica também do Campeonato Mundial Militar, no qual você ganhou ouro? E Uhum. apesar de ter ganho, qual foi a sua maior dificuldade lá? Cara, na China foi assim uma das melhores experiências como atleta mesmo. Uhum.
Os Jogos Mundiais Militares, ele é basicamente a nossa Olimpíada Militar, né? Ele acontece de 4 em 4 anos e ele tem toda uma estrutura diferenciada, assim. A gente, basicamente é uma Olimpíada, a gente fica numa vila, né? Uma vila só para os atletas. Eu, quando fui, confesso que levei bastante alimentação daqui, né? Whey, tudo que pudesse suprir, porque eu não sabia exatamente como seria. E é uma das coisas que eu tenho dificuldade em algumas viagens ao exterior, porque eu sou meio ruim de comer mesmo. Eu Sim. tenho dificuldade com algumas comidas específicas. Para minha segunda seleção brasileira na natação, que foi no Mundial Júnior, né, a gente foi Uhum. para Dubai e lá o hotel não tinha alimentação diferenciada, assim, a gente tinha alimentação meio que local. E aí eu passei um perrengue brabo, assim, de comida. Eu tava comendo basicão ali só para isso influenciou no meu rendimento. Então, quando eu fui para a China, já mais experiente, já mais preparada, eu levei tudo que eu podia, assim, para não passar perrengue. E eu me Sim. surpreendi, porque lá na vila eles montaram uma estrutura com a parte de comida de todos os países, assim, basicamente. Então tinha um pouquinho de tudo e foi super tranquilo, né? Então nesse quesito aí foi ótimo. A competição também correu da melhor maneira, uma estrutura que eu nunca vi, assim, uma piscina bem legal, bem diferenciada. Enfim, não tenho nem o que falar, a competição foi perfeita e a cereja do bolo foi realmente a gente conseguir esse recorde mundial, ser campeã mundial aí em cima da China, né, em casa. Conseguimos desbancar as chinesas, que tinham uma equipe muito forte. Tanto que a gente ganhou só por 11 centésimos, foi ali no finalzinho, pau a pau, todo mundo na disputa. E aí foi muito emocionante, né? Foi um momento que realmente coroou minha carreira num geral. Apesar de eu já ter participado de outros eventos internacionais, esse realmente foi ali a cereja do bolo, foi muito marcante. A sensação de ouvir o hino nacional ali do alto do pódio é inexplicável, assim. Então, acho que a grande dificuldade lá, eu diria, foi a comunicação, né? Devido ao fato da galera local e tal não falar inglês, né? Eu falo um pouquinho de inglês, consigo me virar, mas lá a gente não conseguia trocar muita informação no inglês com o pessoal nativo, né? Com o pessoal da China mesmo. Isso foi uma dificuldade em alguns momentos, até mesmo em congresso técnico, até para pedir algumas coisas. Os técnicos tinham essa dificuldade para dizer exatamente o que precisava, porque não entendia e tinha que catar um intérprete, e ficou meio doido isso, no geral. Apesar de ter também alguns intérpretes, algumas pessoas que falavam português até para traduzir, para fazer esse intermédio, mas a informação às vezes demorava a ser passada porque precisava fazer toda esse trâmite aí. Sim. Então, o maior perrengue que vocês costumam ter é realmente o idioma e a alimentação, né? No meu caso, depende do país, né? Na Rússia também, quando a gente foi, em 2018, a gente teve um torneio internacional lá. A gente chegou lá e tinha um intérprete pra gente, então, porque lá também é muito difícil ter pessoas que falem inglês para melhorar essa comunicação, e a gente ficou o tempo todo, a equipe ficou com um intérprete à disposição. Isso foi super legal, porque deu até pra gente conhecer um pouco da cidade com mais segurança, né? De ter alguém local que pudesse tá traduzindo as coisas pra gente. E a alimentação é uma parte mais minha, né? Eu sempre tive dificuldade em comer coisas diferentes, digamos assim. Eu sigo o meu basicão e não saio muito disso, tenho um pouco de dificuldade para experimentar novas coisas e tudo mais, então acaba sendo difícil, uma dificuldade minha mesmo, mas que na China, graças a Deus, tinha tudo lá, do bom e do melhor para poder contribuir para a alimentação e aí ter uma boa performance. Que bom. Então, aquela competição que você mais gosta de ganhar, digamos assim, é a que é mais competitiva, né? Que é decidida naquele milésimos, que é uma competição mais acirrada, que dá mais vontade de competir. Ah, com certeza, né? Toda competição que a gente sabe que vai ser um grande desafio, a motivação fica ainda maior, porque a gente sabe que tudo pode acontecer. A gente tinha batido o recorde mundial, né, nesse revezamento em 2018 na Rússia, mas a gente sabia, lá não tinha a equipe da China, né? E a gente sabia que a China viria com uma equipe muito forte, até porque elas eram as anfitriãs.
e óbvio que não iam fazer feio em casa, né? Então a gente já se preparou sabendo que seria um grande desafio, que seria, assim, tinha que ser tudo perfeito para a gente conseguir esse resultado. E aí, essa preparação deu super certo, a gente treinou bastante troca de revezamento, né? Que assim como na natação, o salvamento aquático também tem aquelas regras basiconas da troca, não pode queimar, não pode sair antes e tudo mais. Então a gente treinou com muito afinco essas trocas aí. E na hora deu tudo certo. A gente conseguiu desempenhar o que a gente treinou e dar aquele extra, né? Que é aquela sensação da prova ali, que só sai na hora da adrenalina. Todo mundo com a adrenalina lá em cima e conseguindo colocar em prática tudo que foi treinado para trazer esse resultado para a gente, né? Para trazer esse resultado para o Brasil. E também, num geral, assim, o esporte colaborou muito para o quadro de medalhas nos Jogos Mundiais Militares. O Brasil foi terceiro colocado geral de todas as modalidades. E o salvamento aquático sozinho trouxe 10 medalhas, que realmente mudou bastante ali a logística do quadro geral. Então a modalidade veio com essa importância aí e cumpriu a missão, né? Agora a gente está com a equipe cada vez mais forte, se qualificando, né? Treinando junto aí sempre que possível, para nos próximos jogos a gente melhorar ainda mais esse resultado aí, né? Trazer mais medalhas para o Brasil. E qual seria o seu maior sonho dentro do esporte? Acho que está sendo bem realizado, né? O caminho para tudo isso. Eu costumo dizer, né, e realmente o meu sonho é o sonho de qualquer atleta, é de estar um dia presente Campeão numa olímpico. Olimpíada. Não diria nem campeão, eu sonho em pequenos passos primeiro. Eu acho que primeiro estar classificada para uns jogos, né? E Uhum. depois conseguir realmente um grande resultado lá dentro. Né? Esse é o sonho de qualquer atleta, não é diferente comigo. Também tenho essa vontade, tenho muita esperança ainda de realmente evoluir e conseguir. Hoje eu já estou com a minha carreira muito mais voltada para o salvamento, que tem pretensão também de virar olímpico nos próximos anos, nos próximos ciclos. Né? Então eu trabalho também com essa possibilidade de conseguir ser olímpica de salvamento aquático, assim que o esporte entrar no currículo. Né? Eu ainda sou uma Uhum. atleta nova e isso também me dá muita esperança nesse sentido. Mas assim, o meu grande sonho, no geral, é deixar um certo legado, né? É realmente influenciar pessoas positivamente na vida delas, né? Ser inspiração. Isso já tem um tempo que eu venho percebendo que realmente é isso que fica, né? Eu sou de esportes individuais, né? Basicamente sou sempre eu por eu mesma, mas eu Uhum. percebo que muita gente se inspira em mim e tem esse carinho extra. Eu acho que deixar sempre um incentivo, passar conteúdo à frente e poder influenciar positivamente as pessoas é um sonho que está sendo realizado para mim, porque eu sempre tive essa vontade e hoje eu vejo que tá sendo positivo, está acontecendo, né? Então, fico muito feliz e satisfeita com isso. É muito gratificante poder ter essa influência positiva na vida das pessoas, né? Então, o meu legado no esporte, meu sonho maior no esporte no geral é esse, é de continuar propagando essas ideias, de continuar inspirando pessoas. E, e aí, claro, as coisas vão acontecendo, vão fluindo, a meta é estar cada vez melhor no meu desempenho, né, como Uhum. atleta, e as coisas vão caminhando juntas, né? Então, é basicamente isso. É. E você, com todo o seu preparo físico bom, assim, você pretende participar de uma prova tipo Ironman, fazer algumas provas assim, para só testar o físico mesmo, ou você não tem esse interesse? Me perguntam bastante isso, até porque eu treino um pouquinho de corrida também, pro Uhum. salvamento aquático, a gente tem provas de corrida na areia e tudo mais, então às vezes eu dou uma focada na corrida, que não é meu ponto forte, né? A gente sabe que nadador normalmente só nada, é difícil ter um nadador com uma corrida ali realmente forte, mas eu treino um pouquinho de corrida, e isso aí, só de postar, a galera já fala, pô, e o triatlon, pô, e... Só que assim, no momento da minha carreira, né, que eu já me dedico a dois esportes, que é a natação e a natação de salvamento, fica um pouco difícil de eu querer metas ainda maiores, né? De querer também um Ironman, de querer, sei lá, grandes travessias. Mas eu não descarto a possibilidade
pode ser sim uma coisa muito legal, um feito grande, né? Aproveitar esse meu condicionamento, fazer um Ironman. Eu acho bem legal também fazer uma vez na vida, assim, uma travessia longa, tipo um Leme ao Pontal. Eu realmente Uhum. acho que seria um feito legal e que seria uma realização pessoal de grande valor. Então, não descarto, não. É algo que eu quero sim, mas para minha rotina de treinos atual, é meio impossível adaptar tudo isso, né? Eu treino muito específico para as modalidades que eu já compito, já represento, né? Mas quem sabe lá mais para frente pode ser uma opção bem positiva para mim. E qual foi o título mais importante que você ganhou? Foi lá nos jogos mesmo. Eu acho que toda a construção que eu fiz ao longo da minha carreira foi coroada com esse resultado nos jogos. Ser campeã e ser recordista mundial militar nunca passou pela minha cabeça, mas desde que eu vi que era algo possível, eu foquei nisso, né? Eu realmente esqueci tudo e me dediquei exclusivamente para aquilo ali. Então foi realmente o momento mais marcante da minha carreira, é o meu título mais importante. E agora eu vou buscar também numa prova individual, né? Conseguir um resultado assim tão grandioso. Né? Nos jogos eu não medalhei em provas individuais, fui finalista em todas as provas que eu nadei, mas não medalhei. E a meta é essa agora, né? Além de manter lá o desempenho máximo nos nossos revezamentos, representar da melhor forma, é conseguir vir a ter o mesmo desempenho também nas provas individuais, que é o que eu venho evoluindo aí e treinando dia a dia com esse pensamento. Que bom. E qual o conselho, digamos assim, que você daria pro pessoal que está começando o esporte agora, os que têm sonho grande no esporte? Cara, o conselho na verdade é que realmente o esporte ele pode transformar a vida, né? Eu acho que tanto aqui no meu perfil quanto até na live assistindo, acho que tem muita gente que já teve a vida realmente transformada pelo esporte. Mas a gente sabe que vai ter pedra no caminho, vão ter momentos desesperadores que você vai ter vontade ali de repente até desistir mesmo, de jogar tudo pro alto. Eu tive momentos assim, apesar de não parecer, né? A gente, na verdade, tipo, no perfil assim, divulga coisas positivas, coisas boas, mas eu já tive muitos momentos que eu pensei, poxa, acho que eu vou desistir. Eu não tá dando mais certo, tô passando por muitos problemas. Vou seguir minha carreira de outra maneira, vou focar no lado profissional, na educação física e tudo mais. Mas hoje eu vejo Uhum. que se eu tivesse desistido, né, lá atrás, quando passei por problemas, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não teria colhido os frutos. Né? Então, o grande segredo é realmente ter calma nos momentos difíceis e não desistir, porque o melhor está sempre à frente, está sempre esperando a gente, né? Para quem trabalha com qualidade, para quem se dedica, para quem realmente acredita que é possível, as coisas acontecem de verdade. Eu costumo dizer que sonhos se tornam realidade e se tornam mesmo. Né? O caminho não é fácil, mas eles se tornam realidade sim. Né? Basta você ter aquele fogo, né? Aquela paixão e trabalhar nesse intuito que as coisas realmente dão certo. Certo. A Liliane, inclusive, perguntou aqui se você se inspira em alguma atleta. Eu costumo, já o pessoal também me pergunta, né? Eu leio muito livros do Michael Phelps, sempre é bem clichê, né? Todo atleta de natação ter o Phelps como ídolo. Realmente ele é um ser humano diferenciado, então sempre me inspirei muito, desde de novinha, lendo livros dele, do Bob Bauman, que é o técnico dele, tentando aprender um pouco mais com, com toda essa dinâmica do que precisou para construir esse resultado extraordinário. Né? Então me inspiro bastante. Mas também nossos ídolos nacionais, né? O César Cielo, o Bruno Fratos, velocista, né? A galera que tá sempre aí no auge, né? Mas me inspirou muito também a galera que eu nadei lado a lado aqui no Brasil, né? As provas de borboleta principalmente, a Joana Maranhão, galera que deixou realmente um legado, que fez a sua marca, as meninas de borboleta, as principais aí
dessa geração que eu vim nadando aí por último, né? A Dainara, a Daiane, Uhum. a Gabriela Silva também sempre foi bastante inspiração. E são esses atletas que eu realmente acompanho desde sempre e venho me espelhando, venho tentando aprender e é isso, basicamente isso. Tem muitos nomes, eu poderia citar aqui vários, mas acho que esses são realmente os principais. Certo. Eu queria te agradecer por essa live, Thaís. Tudo de bom, certo? Para você, que conquiste Obrigada. grandes coisas, conquiste todos os seus sonhos, o ouro olímpico também pra gente, não vou negar. Tudo Se de Deus bom. Boa quiser. noite também para todo mundo que estava assistindo. Tchau. Show. Valeu, pessoal. Queria agradecer aí pelo carinho de todo mundo, né? O pessoal interagindo aqui sempre. Vou falando a beça aqui, que eu falo muito, né? Mas eu vou lendo também as mensagens à medida que eu vou conseguindo. Então, obrigada por acompanharem aí. Tipo, esse carinho que vocês têm comigo é um diferencial, é o que me motiva também no dia a dia. Porque a gente sabe que a rotina do atleta ela não é fácil, né? O pessoal até falou aí, poxa, você parece tão forte, né? Mas não é, assim, é difícil. A rotina é puxada, a rotina é difícil, nem sempre você vai lá dar o seu melhor, nem sempre o resultado vem. E isso às vezes é um pouco frustrante, então a gente tem que trabalhar um pouco de tudo, o mental sempre tem que estar forte. Então eu agradeço sempre pelo apoio de vocês, pelo carinho da galera que sempre acompanha, que sempre me manda mensagens positivas, né? Isso realmente motiva, saber que vocês estão ali comigo, juntos no mesmo propósito. Então, obrigada pelo pessoal que vem acompanhando, não só a live, mas a minha carreira no geral, a minha rotina de treinos, né? Obrigada Aham. mesmo. Fico muito feliz. E obrigada a você pela oportunidade da live também, Nada. de poder mais uma vez compartilhar aqui um pouco da minha história, que muita gente tem essa curiosidade, nem sempre tem muito espaço para falar assim, né? E é sempre legal poder compartilhar esse conteúdo e deixar aqui um pouquinho da minha mensagem de quem é a Thaís, da história da Thaís. Né? Então, obrigada pela oportunidade, de verdade. Muito obrigada a você, Thaís. Boa noite. De verdade.